Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bona e bem-vindos ao canal Boxful. O vídeo de hoje será especial com uma retrospectiva de todos os itens que eu adquiri para a coleção em CD no ano de 2025. Foram itens que eu comprei através da internet, como a Amazon, por exemplo, mas também foram itens que eu comprei em sebos da minha cidade, aqui no interior de São Paulo, e também em sebos, né, pelo estado, em viagens, principalmente também na Galeria do Rock e na Galeria Nova Barão, na cidade de São Paulo. Aliás, sobre isso eu queria agradecer imensamente pelo engajamento do nosso último vídeo, né, mostrando aí o garimpo que eu fiz na Galeria do Rock. É muito especial e é muito bom ver a participação de vocês. Então eu me sinto muito honrado e lisonjeado de ter a companhia de vocês aqui. Eu elenquei apenas os itens que eu comprei em CD, justamente porque eles estão catalogados na minha conta do Discogs, tá? Eu preciso fazer essa catalogação também nos meus vinis, eu também comprei discos de vinil esse ano, completei mais a coleção. Eu vou fazer isso agora em janeiro e aí eu mostro para vocês também num segundo vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo. O ano de 2025 começou com essa coletânea incrível aqui que eu adquiri do Alan Parsons Project. Inclusive chama The Best of the Alan Parsons Project. Ele é um álbum lançado lá nos anos 80, provavelmente essa edição aqui é uma edição mais recente, né, em CD. Mas ele tem uma característica porque ele é importado dos Estados Unidos e reúne, né, os principais hits deles dos anos 80, desde 1977 até 83. Eu não tinha nada dessa banda e eu sou muito fã da música Time, então eu quis adquirir para a coleção e quando eu achei por um bom preço num sebo, falei, vem para casa. Eu gosto sempre de variar os estilos e principalmente trazer artistas novos para a coleção. Eu sempre fico atento ao que está tocando aí no momento, na atualidade, e se eu gosto eu compro o CD, o vinil, né, para completar aqui a minha coleção. E eu trouxe dois de um artista que vem se destacando bastante recentemente, que é o Walk Me Home do Benson Boone, lançado em 2022, é um EP com 8 faixas. Aqui foi antes dele estourar, né, ano passado, né, com a música Beautiful Things. E mostra aqui a versatilidade dele, piano, voz, uma coisa mais acústica, vale a pena. E depois eu acabei trazendo também, né, o álbum dele mais famoso até então, que é esse daqui, que é o Fireworks in Rollerblades, lançado, né, em 2023, e aí ele teve aí o sucesso em 2024 com a música Beautiful Things, então vale super a pena. Ainda não tem o álbum mais recente dele, mas já fico feliz com esses daqui na coleção. Outro álbum que entrou para a coleção esse ano de 2025 foi esse daqui do Elton John e da Brandi Carlile. Ele se chama Who Believes in Angels. É um álbum em dueto, né, gravado pelos dois, lançado em 2024 e aí chegou na coleção em 2025 e é perfeito. Reúne elementos do country, do pop, do rock e principalmente composições mais puras, composições mais orgânicas. E foi gravado num tempo recorde, aí, em 15 dias. Esse álbum estava gravado, então é muito bom ver dois grandes artistas, principalmente o Elton, né, que havia se aposentado das turnês, dos palcos, e voltando para o estúdio e lançando um álbum tão incrível como esse. Falando em artistas mais recentes, um que deu uma mudada na carreira aí e trouxe um som diferente no último álbum foi o Post Malone, desse daqui que é o F1 Trillion. Ele misturou elementos do country, gravou com duetos, né, com artistas country, achei muito interessante e adquiri para a coleção. E por falar em country, eu sou muito fã desse estilo, gosto muito daquela vibe anos 90, né, da country music, que estourou no Brasil, né, e trouxeram, né, vários artistas conhecidos lá fora para o Brasil. E um deles é o Alan Jackson. Esse aqui é o álbum 30 Miles West. Ele foi lançado em 2012, esse disco, e faltava para minha coleção. Eu tenho vários itens do Alan na coleção, me faltava esse daqui, então eu comprei na Amazon. Ele é americano e veio para completar realmente, aí traz elementos mais clássicos, né, do country. E eu acredito que esse daqui foi um dos últimos álbuns populares do Alan, né? Depois ele entrou num hiato, lançou depois mais um álbum em 2015 e aí depois em 2021. E ele está se aposentando, né, dos palcos devido a um problema de saúde, mas de acordo com ele pretende continuar gravando, então assim a gente espera.
Passando por outro disco de country, essa dupla, Brooks and Dunn, não tinha nada na coleção, então eu comprei essa coletânea aqui dos anos 90, reúne vários hits deles, né, The Hits Collection, The Greatest Hits Collection, e é uma dupla bem dinâmica, né, no country, então eles envolvem um pouco do pop, do country, e são duas vozes marcantes, então que vale a pena aí, quem não conhece, ouvir, dar uma atençãozinha para Brooks and Dunn. Agora indo pro rock, eu não tinha nada dela até então eu falei, bom, eu preciso ter uma coletânea, preciso comprar algo para poder abranger a carreira toda e já fico contente, né, por ter uma coletânea que é a Avril Lavigne, né, é o Greatest Hits dela. É interessante a gente ver uma artista dos anos 2000 já lançando um Greatest Hits, mas The Weeknd fez isso com menos tempo de carreira, então a Avril merecia, né, ter uma reunião dos seus maiores sucessos. Agora a gente vai pro pop, um retorno bem legal que teve esse ano, que foi da Lady Gaga, Mayhem. Ela reuniu um pouco de pop, um pouco de rock, aquelas músicas mais darks dela. É um álbum bem orgânico também, então traz ela para uma produção mais próxima, né, do que ela vinha fazendo no passado. E trouxe, né, o sucesso de volta para ela, tanto que ela veio para o Brasil naquele mega show no Rio de Janeiro através da turnê desse álbum, então vale a pena prestar atenção nele porque tem muitas faixas que são bem pessoais nela. E principalmente o dueto que ela fez com Bruno Mars, que é o Die With A Smile, que é a música mais tocada, né, de 2025. Então, vale super a pena. Voltando pro country pop, eu trouxe aqui o Kenny Rogers, né, é um álbum dele de 1989, Something Inside So Strong. Foi um dos álbuns que ele lançou no recém-contrato que ele havia assinado com a Warner. E esse álbum não fez muito sucesso, apesar que tem um dueto aqui com a Annie Murray, que estourou, né, nos Estados Unidos, mas é um álbum um pouco mais desconhecido dele, mas ele traz esse som mais soul, mais blues e country pro final dos anos 80. Esse CD que eu vou mostrar agora para vocês eu comprei principalmente pelo conceito que ele apresenta, tá? Eu não fui muito fã de todas as faixas, apesar de ser um pop de qualidade incrível, que é o álbum mais recente da Lorde, o Virgin. Eu trouxe ele justamente para a coleção porque ele é um CD transparente. Eu já mostrei nos shorts aqui no canal, mas olha só, totalmente transparente. E toca, roda. Eu vi comentários que alguns aparelhos mais antigos ele não roda, mas no de casa ele rodou. Então achei muito interessante, fiquei me questionando como que eles conseguiram fazer isso, mas fizeram e ficou incrível, pelo menos a edição, né, Clear Version. Outra coletânea que eu trouxe para a coleção foi o Lionel Richie, Truly The Love Songs. Na verdade, o Lionel Richie ele compõe 90%, né, de sua carreira composta por love songs, por canções românticas, baladas. E aqui reúne tudo isso, foi lançado em 97 e eu queria trazer uma coletânea mais romântica, né, para a coleção. Então aqui tem Endless Love, tem Truly, tem também Ballerina Girl, Stuck On You, então vários sucessos dele romântico tá aqui e super recomendo. Lionel Richie é um mestre, né, da soul music. Logo depois chegou o Maroon 5 com outra coletânea, né, o The Singles, né, na verdade é só singles, né, do Maroon 5 que ele lançou em 2015. Eu lembro que na época eu via nas lojas americanas e falava, um dia eu vou comprar, uma hora eu vou comprar, e não comprei. E aí com isso ficou né, ausente na coleção, até que eu achei num preço especial na Shopee e aproveitei e vale super a pena. Outro álbum de duetos do Elton John é esse daqui, The Union, que ele gravou com o Leon Russell, né, um excelente artista, que descansa em paz, o Leon Russell, ele já nos deixou, mas em 2010 eles uniram forças para poder lançar isso que é um rock puríssimo, puríssimo. São composições próprias, uma produção do T-Bone Burnett e traz elementos clássicos do rock aqui, como guitarra, bateria, piano, aquela voz mais crua, tanto do Elton quanto do Leon. E os dois são lendas da música, então esse álbum não podia faltar da coleção. Recentemente eu estive em Campos do Jordão e falei, bom, preciso conhecer algum sebo de lá. E encontrei um pequenininho, próximo à rua principal. Realmente a cidade é linda de lugares turísticos, né? Mas mais simples, né, de sebos. Mas ainda assim eu tive a oportunidade de encontrar essa trilha sonora dos Flintstones, do filme de 1994 do Steven Spielberg. É um filme que eu cresci assistindo, então as músicas dele
marcou, né, a minha geração, marcou a época. E passando por outra trilha sonora de filme, fui lá para 1998 e comprei o Godzilla The Album. Eu sou muito fã desse filme do Godzilla de 98. Muita gente mete a boca, né, porque fala que bagunçou realmente a franquia, mas é maravilhoso, né? São 2 horas aí daquele monstrão enorme destruindo Nova York, e sempre me chamou a atenção também as músicas, né? Principalmente Heroes do The Wallflowers, e não podia faltar na coleção também. Um cara que eu gosto de tudo que ele lançou é o Barry White, e me faltava essa coleção aqui, nessa coletânea The Icon, né? É uma coletânea popular que a Universal lançou uns anos atrás, de vários artistas. Me faltava esse do Barry White. O Barry White, ele reúne voz, estilo, a soul music e a disco music estão presentes aqui, mas de uma forma muito polida, muito clássica, né? Então, eu acho incrível que a nova geração não conheça muito de Barry White, e precisa, porque muitos artistas recentes, como The Weeknd, por exemplo, bebem dessa fonte aqui do Barry White, e vale super a pena. Quem não conhece, aproveita. Voltando lá para 1978, eu trouxe aqui para a coleção Chic, né? C'est Chic é o nome do álbum, que é o álbum do Chic, tem um sucesso deles, que é o Le Freak. Para quem não sabe, o fundador dessa banda aqui é o Nile Rodgers, e ele vem produzindo vários álbuns, né, de grandes artistas, principalmente Daft Punk, né, em 2013, e inclusive gravou com Jota Quest e com a Anitta, né, no Brasil. E esse cara é um guitarrista de primeira, um produtor de primeira, e lá nos anos 70 ele brilhava muito com a sua banda Chic, e é clássico, é puro pop. Ainda no paraíso das coletâneas, eu trouxe aqui uma coletânea de baladas do Rod Stewart, né, se chama If We Fall in Love Tonight. Reúne pelo menos 2 faixas novas aqui e grandes sucessos românticos que ele gravou ao longo da carreira, e principalmente novas versões de sucessos dele. Então é incrível, a voz do Rod aqui tá perfeita. Depois que a gente cresce e vira adulto, a gente tenta rebuscar coisas que marcou a nossa geração quando era criança. E uma delas, vocês podem reparar aqui, que são os Power Rangers. E eu fui atrás desse CD aqui, que foi lançado em 95, no auge da série aqui no Brasil, que chama Rock Aventura. Então são os temas, né, da série que tocava na época, músicas do Lord Zed, do Ranger Verde, do Ranger Branco, e também tem O Universo Precisa de Vocês aqui com Sandy Júnior. Então é um clássico, e anos 90 na veia, e não podia faltar. Achei por um bom preço e adquiri. No meio do ano, quando eu estive em São Paulo, eu fui garimpar alguns álbuns, né, em alguns sebos lá, com o meu amigo Alan, né, Oliveira. Ele é o diretor do documentário Cinemagia. E aí, num desses garimpos com ele, eu encontrei esse CD aqui do Georgie. Lembram deles? Ou melhor, lembra dele? O Georgie. O álbum se chama Pochette Surprise. Tem aquela famosa Dudu de Retro Bebê, que foi um clássico dos anos 90. E por ser clássico, por fazer parte, né, dessa geração, eu quis trazer para a coleção. E é um álbum bem produzido, né? Ele é pequenininho cantando, mas ficou muito fofo. Nesse garimpo por São Paulo, eu trouxe também o álbum internacional da Sandy Júnior. Sandy Júnior eu cresci bastante ouvindo, né, na época, quando eu era criança, adolescente, mas eu nunca fui de ter os álbuns deles na coleção. E aí, aos poucos eu vou adquirindo alguma coisa. Tenho já o 4 Estações aqui, e nesse garimpo eu adquiri o internacional, que são eles cantando em inglês. Eu acho muito importante trazer para a coleção clássicos de todas as épocas, né? E eu sou muito fã do The Byrds, então eu trouxe aqui o Greatest Hits deles. Eu comprei numa promoção da Amazon também, e tem vários hits aqui principais, como Mr. Tambourine Man. E The Byrds é a essência dos anos 60, daquele rock dos anos 60, e principalmente pelo fato dele misturar clássicos, né, da época com um som característico da guitarra, bateria, baixo. Então é gostoso de ouvir, vale a pena. Voltando lá pro country, eu trouxe o álbum mais recente do George Strait, que é o Cowboys and Dreamers. Esse álbum eu trouxe também no Shorts, eu fiz um unboxing dele também. E o George, ele sempre surpreende com músicas boas, né? Então ele não para de produzir, sempre está lançando CDs novos. É muito bom para quem é fã, e para quem curte aquele country clássico, tá aqui, George Strait. Seguindo agora para mais um item, o brasileiríssimo, né, mais brasileiro que tá aqui, não sai daqui do Brasil agora, acho que talvez por causa da Bruna Marquezine.
Mas é o Shawn Mendes, né? E o álbum dele mais recente, o Shawn, lançado em 2024. Aqui ele também fez uma gravação bem pop, crua, orgânica, né? Puxando também pro country, com voz, violão. E esse álbum aqui reúne a essência dele, né? Realmente, um álbum bem autoral, bem pessoal. E é muito gostoso de ouvir também. É um álbum curtinho, 12 faixas, mas todas elas são praticamente 2, 3 minutos. Então, compensa, vale a pena e dá uma moral aí pro brasileiro americano. E agora, vou apresentar para vocês alguns presentes que eu ganhei ao longo desse ano em CD. Começando pela rainha do pop, Madonna, né? Com seu álbum MDNA. Ó, tá difícil de falar. Mas, inclusive, é uma versão original AA, 40 mil cópias, ou seja, a primeira edição, né, a primeira tiragem que saiu quando esse álbum foi lançado lá em 2012. É um álbum duplo, inclusive, eu ganhei do meu amigo Gui e toca direto aqui em casa. E ele não contente em só me presentear com o álbum da Madonna, mas também me deu o Avril Lavigne, o primeiro, Let It Go, né, clássico dos anos 2000, muita música na Malhação, nas novelas. E como eu falei pra vocês, eu não tinha nada da Avril, comprei a coletânea. E ele é um fanzaço da Avril, então tudo que ele encontra da Avril ele compra. E ele encontrou esse CD e me presenteou, então sou super agradecido. Gui, obrigado, viu? Tá aqui na coleção e tô ouvindo sempre, hein? Outro presente, né, que eu ganhei de um amigo meu, Márcio, foi esse Bee Gees Idea, de 1968. É um CD de 1993, né, americano. E faltava só ele para completar a coleção de CDs dos Bee Gees. E ele ouviu eu falando isso, e aí no meu aniversário ele me presenteou, né? Então, super agradecido e muito feliz. Eu sou fãzaço dos Bee Gees e não podia deixar a coleção incompleta, então é um presente incrível e, claro, tô ouvindo direto também. Indo lá para 89, Paul McCartney, Flowers in the Dirt. Inclusive ele trouxe essa turnê pro Brasil em 90, foi através dessa turnê que ele veio a primeira vez no Brasil. Se apresentar, e esse álbum aqui ele foi produzido com Elvis Costello, algumas faixas, e traz a essência do Paul ali nos anos 80. Uns mencionam que é o melhor disco dele dos anos 80 e eu posso concordar, tem várias faixas dos anos 80 que eu sou muito fã do Paul, mas aqui é quase um greatest hits, né, dele, e reúne muitas faixas incríveis, uma produção bem refinada. E essa foto aqui foi tirada inclusive pela esposa dele, né, a Linda McCartney. Ela era fotógrafa, né? Então várias fotos dos álbuns, né, do Paul foi ela que tirou. E eu trago aqui mais um country, que é a Reba McEntire, que é Read My Mind. É um álbum dela lançado em 1994. Eu sou muito fã da Reba, ela veio no Brasil em 2000, veio também em 99 promover, né, algumas faixas. E ela inclusive gravou com o Chitãozinho Chororó. Tem um vídeo muito interessante do produtor, né, do Chitãozinho Chororó, o Feio, né, é o apelido dele, o Sérgio Carrier, e ele gravou com a Reba e com o Chitãozinho. Não é desse álbum aqui, mas aqui também é uma ótima seleção de músicas country. Seguindo lá para os anos 80, eu tenho reunido vários itens, né, vários discos dos anos 80, e a gente vai lá para 1988 com a Paula Abdul. Eu não sabia, mas eu tive um teclado da Casio, onde a faixa demo dela era a primeira faixa do álbum dela, que é The Way That You Love Me. The Way That You Love Me. E aí eu fui ouvir recentemente e falei, caramba, é a música demo do meu teclado Casio que eu tive, né, quando eu era criança. E esse daqui é o Forever Your Girl. É o primeiro álbum dela, vendeu mais de 7 milhões de cópias. Teve várias faixas no primeiro lugar. Não tem como deixar de ouvir. Indo para o clássico do clássico, eu trouxe aqui também para a coleção esse ano o Toto, o primeiro álbum deles, lá de 1978. Essa é uma edição em CD lançado no início dos anos 90, é um álbum americano também. E aqui tem o principal sucesso deles, que é a Hold the Line, né? Então é o primeiro sucesso deles. E é muito interessante porque são músicos de estúdio que gravavam para outros artistas, que eles resolveram se juntar e formar uma banda. E é sucesso atrás de sucesso. Rock clássico de qualidade. O pessoal que está por trás desse álbum aqui também está por trás de Thriller do Michael Jackson uns anos depois. Então, né, não precisa nem comentar. Trazendo outra coletânea, não tinha nada, né, na coleção em CD do Starship, então eu encontrei no sebo, né, esse álbum The Very Best of Starship, banda, né, de rock e pop dos anos 80. Confesso que essa capa aqui ficou muito, né, word art, né, dos anos 90, mas acho que é o que tinha para a época disponível. Trazendo mais uma trilha sonora de filme, não podia deixar de adquirir
o Guardiões da Galáxia Volume 3, né, referente ao terceiro filme, lançado em 2023. E eu tenho já o primeiro, o segundo, que é o The Awesome Mix, né, o primeiro, o segundo e agora o terceiro. Confesso que o primeiro é o meu favorito, né, então o terceiro veio aí para completar a coleção. E um dos maiores sucessos de 2025, sem dúvida, é o álbum mais recente da Taylor Swift, The Life of a Showgirl. É claro, né, a loirinha entrou principalmente aí nessa onda pop, mas um pop mais produzido. E nesse álbum aqui ela tá um pouco mais feliz, né, porque no álbum anterior ela tava um pouco mais depressiva, um pouco mais, né, introvertida, e aqui ela realmente quis mostrar os bastidores, né, de uma showgirl. E feliz que eu digo assim, pelo menos nos ritmos, né, no estilo de composição. E ela trouxe aqui o Max Martin para auxiliar ela na produção. E o Max Martin é responsável por grandes sucessos do pop aí, todos os tempos. Então, não podia deixar da coleção. E esse álbum aqui tá muito gostoso de ouvir também. O ano de 2025 foi responsável na coleção por trazer várias coletâneas, né? E eu não tinha nada dele, sempre gostei da voz, sempre gostei das músicas, que é o Jim Croce. E, né, a coletânea dele, His Greatest Hits, Photographs and Memories. Traz todos os sucessos, né, do artista que nos deixou lá nos anos 70. Nos anos 90 ele foi redescoberto aí por vários artistas que regravaram suas faixas. Teve faixa deles em novelas nos anos 90. E, claro, é bom a gente sentar e curtir um som bem tranquilo, né, um folk, um pop, um country. E o Jim Croce, ele faz isso com certeza. Outra coletânea que eu trouxe para a coleção é o Perfil de Billy Paul. Pois eu não tinha nada dele, sempre fui muito fã da versão que ele fez, né, para Your Song, né, do Elton John, uma versão mais disco, mais dançante. Mas aqui tem Me and Mr. Jones, July, July, Let's Stay Together, Mrs. Robinson também, que é, né, uma versão do Simon Garfunkel. Galeria do Rock de São Paulo, várias lojas, vários discos, então eu tive que focar em alguns álbuns, porque senão eu queria trazer tudo. Então eu falei, bom, eu preciso de coisas dos anos 80 que ainda me faltam na coleção. E aí eu não podia deixar esse clássico aqui do Tears for Fears, é uma reedição recente, que é o álbum Songs from the Big Chair, que tem o hit famoso dele, do Everybody Wants to Rule the World, e não tem assim muito o que comentar desse álbum, apenas que é um pop clássico dos anos 80 e não tinha como deixar, né, de trazer para a coleção. Na mesma prateleira eu achei também esse outro álbum do Tears for Fears. Digamos que eu descobri um pouco mais tarde a discografia do Tears for Fears, mais recente, porém quando eu vi The Seeds of Love, que tem muitos hits aqui, uma quase coletânea deles também de 1989, 90, tem uma grande participação da Oleta Adams aqui também, Phil Collins na bateria, então é o clássico, né, dos anos 80 e não podia faltar. Falando em anos 80, Billy Idol, Rebel Yell, ele lançou essa versão especial aqui em comemoração a 40 anos desse disco em 2024. Inclusive é uma versão dupla, né, que eu comprei no site da Universal Music. E é um disco europeu que reúne, né, o álbum famoso dele de 84 remasterizado e mais um CD bônus, né, com demos e faixas inéditas aqui também, e que tinha que ter na coleção o nosso supla, né? Parece, né? Uma coletânea que eu tava procurando bastante e o pessoal lá da Galeria do Rock foi muito atencioso e conseguiu encontrar pra mim essa daqui, que é o Best of Rock Ballads do Scorpions, né? Na verdade ele se chama Born to Touch Your Feelings. Reúne os clássicos românticos do Scorpions. Eu gosto muito dessa banda. E aqui tinham duas faixas inéditas lançadas em 2017, versões acústicas também de sucessos, versões remasterizadas. A coletânea aqui veio a calhar principalmente para reunir os grandes hits deles, na qual eles são até mais famosos por essas baladas aqui no Brasil. Seguindo lá na Galeria do Rock, eu trouxe também o Bryan Adams, o MTV Unplugged, né, lançado em 97. Reúne os maiores hits dele também aqui em formato acústico. Unplugged, Bryan Adams, combina super e é uma vibe aí que não podia faltar na coleção. Passando por um sebo da minha cidade, eu encontrei esse álbum aqui dos sobrinhos do Michael Jackson, né, que é o 3T Brotherhood, que é um álbum deles. Eu não lembro se eles lançaram outros, até preciso pesquisar, mas esse aqui é o primeiro, é o clássico, e tem um dueto com o Michael Jackson, que é o Why. E eles cantam muito bem, tem uma produção refinada do Michael Jackson. E pra quem é fã do Michael, não pode deixar de ter esse disco na coleção, porque foi totalmente produzido por ele.
e tem uma pegada bem pop anos 90 e é essencial para a coleção. E aí eu, como um bom fã de Beatles, não podia deixar, né, de trazer alguns itens que eu encontrei por aí, né, nas minhas garimpagens, em sebos, né, em algumas cidades. E eu trouxe esse álbum aqui, que é até difícil de encontrar nessas condições, que é o álbum duplo do George Harrison, Live in Japan. Na verdade, ele fez para acompanhar o Eric Clapton, tanto que boa parte da banda aqui, incluindo o Eric Clapton, tá tocando. E ele fazia uma parte do George Harrison e depois outras músicas do Eric Clapton. Então, é uma boa coletânea ao vivo, né? O George Harrison ele não cantava muito ao vivo. Ele fez a sua última turnê aqui em 92 e fez esse registro essencial aqui para os fãs, né? Ao vivo no Japão. Passeando por São Paulo, eu encontrei também esse álbum do John Lennon, né? Que é o Rock and Roll. Ele é um álbum, né, meio obscuro do John Lennon, lançado em 1975, onde na época ele estava separado da Yoko Ono, e ele regravou vários hits do rock clássico, né, dos anos 50, anos 60. E aqui é responsável por trazer um dos grandes sucessos dele, tocado até hoje, que é o Stand By Me. E do lado, na prateleira, também eu encontrei esse do Ringo, né, o CD do Ringo Starr, chamado apenas Ringo. Ele foi produzido pelo Richard Perry. E esse álbum aqui, ele basicamente reúne os Beatles depois que eles se separaram, tá? Porque aqui, não todos juntos, mas tem Paul McCartney, tem John Lennon, tem George Harrison. Então se você for ouvir esse álbum, você vai estar ouvindo basicamente os Beatles anos 70, digamos assim. É um dos melhores, né, do baterista aí dos Beatles e vale a pena. Seguindo aí pelos Beatles, o ano de 2023 trouxe, né, uma remasterização e um relançamento de duas coletâneas famosas dos Beatles, que é o 1962-66 e 1967-1970, que são as coletâneas vermelha e azul, né? Então o pessoal lá da Apple Records remasterizou, remixou, né, reuniu as faixas remixadas pelo Giles Martin e aí expandiu a coletânea. Inclusive nesse azul aqui trouxe uma música inédita dos Beatles, né, que era uma composição do John Lennon, onde o Paul, George e Ringo, né, trabalharam em cima, e aí eles remasterizaram, restauraram com o auxílio de IA, que é Now and Then. Então, para quem é fã dos Beatles, né, eu não tinha ainda essas duas coletâneas, então essencial sem dúvida. Mais um álbum dos Beatles que chegou na coleção é o Revolver, é a versão remixada, né, em comemoração a 60 anos, basicamente, quase 60 anos de lançamento do disco, né? Foi lançado em 2022 e faltava na coleção esse disco aqui com essa versão remixada, né? Todos os remixes dos Beatles eu venho adquirindo e o Revolver eu acabei deixando passar na época, e aí eu consegui numa promoção também na Universal Music e garanti para a coleção. Falando em Beatles, esse ano foi importante, né, para dois relançamentos, né, de álbuns incríveis, né, do John Lennon. Na verdade, o primeiro saiu em 2024, que é um box do Mind Games, né, é um álbum dele lançado lá em 1973, 74, e eles remixaram, né, o Sean Lennon remixou esse álbum e trouxe um CD de outtakes. Então tem várias faixas inéditas, demos, e o som aqui tá perfeito, parece que o disco foi gravado ontem. E é uma apresentação muito incrível. O legal desse box aqui é que você precisa de algumas luzes ultravioletas, algumas dicas aqui para você encontrar faixas escondidas aqui nesse CD. Então é uma versão interativa. Vale super a pena. Já esse ano, né, no finalzinho aí, em outubro, a equipe do John Lennon, né, junto com a Yoko e o filho, né, o Sean Lennon, lançou essa edição aqui, Power to the People, que é o John Yoko e o Plastic Ono Band, com The Elephant Memory e, claro, outros convidados, né, ao vivo no One to One Concert em Nova York em 1972. Olha que legal essa capa, não sei se a luz vai deixar ver, mas ó, ele mescla entre o rosto do John Lennon e da Yoko. Eles eram muito parecidos mesmo, né? E aqui reúne o show clássico dele de 1972, totalmente restaurado, remixado, né? E são dois CDs nessa edição que contém o show da tarde e o show da noite. Eles fizeram dois shows aí, né, nesse dia, e, né, a verba desse concerto ele foi dedicado, né, a crianças, né, vítimas da guerra. Então é incrível e o som tá perfeito. E eu vou trazer para vocês aqui um box de remixes do Roxette, indo agora para outra coletânea do Ed Sheeran, inclusive, né, ele lançou esse álbum aqui
que é Tour Collection, né? Ele estava em turnê aí apresentando seus álbuns mais recentes, né? Que envolvia, né, os símbolos de matemática. E aí ele trouxe, né, uma coletânea com um brinde para os fãs, né, na turnê, para o pessoal acompanhar. E eu sou muito fã do Ed Sheeran e eu queria reunir realmente uma coletânea que reunisse os grandes sucessos. Outra coletânea meio ao vivo, né, que trouxe também músicas inéditas, é esse álbum aqui do Tears for Fears, né, é o Songs for a Nervous Planet, tá difícil de falar, né, e foi lançado em 2024, né, referente à turnê de divulgação do The Tipping Point, que é o álbum mais recente do Tears for Fears, e aqui ele reúne clássicos, né, da banda, reúne 3 faixas novas e também músicas do álbum mais recente, e é um álbum lindo, gostoso de ouvir. Sabe aquela criança dos anos 90 que eu mencionei pra vocês? Pois é, ela voltou aqui com Pokémon para ser um mestre. Eu sou muito fã de Pokémon, desde criança sempre assisti. Quando a gente põe e toca, né, o tema de Pokémon, a primeira faixa aqui desse CD, é maravilhoso, remete à nossa infância lá nos anos 90. E eu precisava ter na coleção. Meu primo tem há muitos anos esse álbum, ele comprou na época. Eu sempre ficava babando, né, por ele. E aí surgiu uma oportunidade. Inclusive eu comprei pelo Sebo Abate. Vou deixar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, o link, né, para vocês conhecerem, do meu amigo Lucas Abate. E vale super a pena conhecer a lojinha. E chegando agora na reta final do vídeo, né, nessa retrospectiva de 2025 com todos os CDs que eu comprei esse ano, chegou recentemente para a coleção o Legacy, né, o John Fogerty lançou esse Legacy aqui, que é uma coletânea, né, que ele regravou de faixas da época dele do Creedence. Então ele fez uma regravação de vários sucessos da antiga banda dele e lançou recentemente esse ano, inclusive, e é uma ótima coletânea e trouxe aí para 2025, né, um som mais moderno, uma pegada legal e claro, são rock clássicos, né, que vale super a pena. E para finalizar o nosso vídeo, né, acabou de chegar aqui aos 45 de segundo tempo, né, o último, mas o não menos importante, a coletânea Queen of the Rock and Roll da Tina Turner. Ele é um CD duplo, né, olha que lindo. Perdão, ele é um CD triplo, falei duplo, mentira, é um CD triplo. Ele é lindo, né, tem várias fotos aqui, o encarte aqui escrito pelo Bryan Adams. E reúne 55 sucessos da Tina Turner, e desde o início da carreira solo dela lá dos anos 70 até alguns remixes recentes, né, de 2023 aí. E eu gosto muito das músicas dela, faltava essa coletânea na minha coleção, e 2025 fecha com chave de ouro, né, Tina Turner. Bom galera, é isso, agradeço demais a paciência de vocês por ter acompanhado esse vídeo até agora. E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar aquele joinha para fortalecer, e deixe aqui nos comentários qual disco você mais gostou de ter visto e quais aqueles que ficou faltando aí para 2025, quem sabe em 2026 eu trago na coleção. E desejo a vocês um feliz ano novo, que 2026 seja próspero, seja incrível, cheio de saúde e mais itens para a coleção. Um abraço apertado e até mais!